Eu sou Charles Bordim, eu sou psicólogo e atualmente eu atuo no sistema prisional do estado de São Paulo e também sou psicólogo voluntário no Centro de Combate à Homofobia na Prefeitura de São Paulo. Eu trabalho também com a clínica particular, atendendo principalmente LGBTs. Nessa videoaula de hoje, a gente vai explorar um pouquinho sobre os conceitos que compõem a sexualidade humana. Então a gente tem o conceito de sexo biológico, o conceito de identidade de gênero, o conceito de papel de gênero e o conceito de orientação sexual. Falando sobre sexualidade humana, existem 4 conceitos principais que a gente pode entender. O primeiro deles é sexo biológico. Todo mundo nasce com um sexo biológico. Sexo biológico quer dizer que a gente tem um genótipo e um fenótipo diferentes. O genótipo fala da carga genética que a gente traz para compor esse corpo e o fenótipo fala da aparência externa desse corpo. Todo mundo nasce com um sexo biológico e a partir desse sexo biológico vão sendo construídas as nossas identidades. É daí então que a gente vem com um outro conceito, que é o conceito de identidade de gênero. A identidade de gênero é um sentimento que toda pessoa carrega de pertencer ao sexo masculino ou de pertencer ao sexo feminino. Muito embora a gente saiba que o gênero ele é uma construção social e, portanto, essa construção se dá ao longo da história do ser humano e ela acontece de formas diferentes em culturas e em épocas, a gente vai se identificando com essa construção do gênero ao longo do nosso crescimento e daí então criando esse sentimento de pertencer a um gênero ou a outro gênero. Outro conceito importante é o conceito de papel de gênero, que vai dizer como eu me comporto, como eu desempenho, como eu faço uma performance de gênero. Então existem comportamentos que são mais atribuídos ao gênero feminino e alguns comportamentos que são atribuídos ao gênero masculino. Isso a gente chama de papel de gênero, A maneira como a pessoa expressa aquele sentimento que ela tem de pertencer a um gênero, como ela vive o seu dia a dia, como ela se comporta, esse é o papel de gênero. Outro conceito importante e central da sexualidade humana é a orientação sexual. A orientação sexual, ela fala sobre como o ser humano direciona o seu desejo e o afeto para outro ser humano. Então, quando a gente fala de um ser humano que direciona o seu desejo e o seu afeto para uma pessoa do sexo oposto, a gente está falando que essa pessoa é um heterossexual. Quando a gente fala que a pessoa direciona o seu desejo, o seu afeto para uma pessoa do mesmo sexo, a gente está falando da homossexualidade. E quando a pessoa direciona esse desejo e esse afeto por ambos os sexos, a gente está falando de bissexualidade. Essa é a forma básica como a sexualidade humana se compreende, pode ser compreendida. Não necessariamente esses fatores eles estão estruturados de uma forma rígida. Cada ser humano vai compor a sua sexualidade organizando esses fatores de formas diferentes. Então, não necessariamente porque uma pessoa nasceu pertencendo ao sexo biológico feminino, ela quer pertencer ao gênero feminino. Ela pode muitas vezes ter uma experiência diferenciada de gênero, e por não carregar esse sentimento de pertencer ao gênero biológico que foi atribuído ao corpo dela, ela então quer fazer modificações corporais para pertencer a um outro gênero, modificando também o papel de gênero, a forma como ela se comporta e como ela se expressa.
né? Esses fatores, eles independem da orientação sexual da pessoa, né? A pessoa vai, então, a partir dessa construção, manifestar o seu desejo e a sua atração, tanto por pessoas do mesmo sexo como por pessoas do sexo oposto, tendo em consideração aí ou o sexo biológico ou o gênero que ela se atribui. Então a gente pode chamar tanto a pessoa de homossexual como de heterossexual, dependendo da referência que a gente adota, né? Isso é muito comum, por exemplo, nas pessoas transexuais, né? Então uma mulher nasceu com sexo biológico feminino, né, e deseja fazer uma transição para masculino. Quando a gente pensa então que essa pessoa começa a pertencer ao gênero masculino, mas ela se sente atraída por homens, então a gente pode falar que é um transexual homossexual. Esse é um exemplo. Bom, então falando um pouco sobre diversidade sexual, vamos entender o que as letras LGBT querem dizer, né? L está falando de lésbicas, então seria a mulher que sente desejo, que sente e direciona o seu afeto para outras mulheres. A gente sempre sabe, né? Eu sempre soube. Só que tem uma fase da vida da gente que, por aceitação, por ser a pessoa diferente da escola, do grupo, das amigas, a gente tem que tentar entrar nesse grupo, né? Eu me entendo, que eu lembre, assim, com a primeira vez que eu me senti atraída por uma mulher, e que isso entrou na minha vida quando eu tinha uns 5, 6 anos. Os gays, a gente está falando dos homossexuais masculinos, né? Do homem que sente desejo e direciona o seu afeto para outro homem. Bom, essa pergunta de descobrir é engraçado, né? Porque que eu me lembro, eu nasci gay. Então, desde pequeno, eu já achava os meninos mais interessantes do que as meninas, apesar de ter sempre muito mais amizade com as meninas, enfim. Mas que eu me assumi mesmo, o primeiro contato que eu tive com outro homem foi, eu tinha acho que 22 anos na época, foi um pouco antes de eu terminar a minha faculdade. E eu fui me descobrir mesmo, assim, de ter uma vida homossexual ativa quando eu fui morar na Inglaterra. Então eu fiquei 1 ano morando na Inglaterra, foi lá que eu descobri como era viver como um gay mesmo, poder namorar, pegar na mão, abraçar, ter um companheiro, essas coisas. Os bissexuais, a gente está falando daquela pessoa que ela direciona esse desejo, esse afeto para ambos os sexos, né? Não importa sendo homem, não importa sendo mulher. Às vezes a pessoa está se relacionando com homem, às vezes ela está se relacionando com mulher, às vezes até ela se relaciona mais com um sexo e menos com outro sexo, né? Existe aí também uma grande diversidade, né, de pessoas e de níveis de bissexualidade. O segmento de transgêneros, a gente pode entender algumas subdivisões, né? A gente pode falar, por exemplo, das travestis. As travestis, elas estão num registro de gênero muitas vezes ambíguo, né? A forma como ela expressa o seu gênero é uma forma feminina, mas isso pode acontecer, a forma como ela vive a sexualidade dela no dia a dia pode não ser tão correspondente ao que é esperado do gênero feminino, por exemplo, né? Então pode não ser uma pessoa, pode ser que uma pessoa que durante o ato sexual trabalha a sua sexualidade de uma forma diferente. Eu já descobri que com 7 anos de idade já tinha tendência, né? E me assumi com 13. Foi quando eu virei travesti de vez.
Meu pai no começo não aceitava, que você sabe que pai, como que é, né? Mãe é diferente, mãe é mais protetora, mas assim, o filho pode ser o que for, que para ela continua sendo filho. E meu pai, por ser do norte, né, cearense, machista, aquela coisa de... Ai, não quero, porque se for para me ter assim, eu prefiro que morra, entendeu? Então, aí eu saí de casa com 14 anos, comecei a trabalhar, sempre trabalhei. Eu trabalhava de manicure, em salão. Depois eu saí, agora tem 8 anos que eu trabalho em casa de família, como doméstica, né? E assim, e a vida é essa, boa. Tem gente que tem preconceito, tem gente que não sabe o que quer. Eu sei realmente o que eu quero da vida, né? Já os transexuais, as transexuais, são pessoas que querem se firmar dentro de um gênero. Então elas nasceram com um sexo biológico e elas querem fazer toda uma transformação corporal para se sentir pertencente àquele gênero que elas têm dentro delas, em sua mente. Né? Então elas partem de um sexo biológico, não se identificam com aquele gênero que foi atribuído ao sexo biológico e querem pertencer ao outro gênero. Né? Então elas querem se normatizar dentro desse gênero. E isso sempre vai depender da orientação sexual da pessoa. Né? A questão da transexualidade, ela está focada sempre no gênero. Né? É uma experiência de gênero diversificada. É a forma como a pessoa escolheu para vivenciar a questão do gênero. Isso independe se a pessoa é homossexual ou se a pessoa é heterossexual. Então as coisas foram acontecendo aos poucos, não foi tanto um choque, porque na verdade a minha transformação, a minha construção do meu corpo, ela se deu por processo. Então, como eu sou do estado do Amazonas, nasci e me criei no estado do Amazonas, então eu vinha para São Paulo depois de adulta e eu fazia um processo clínico, plástico aqui e voltar para a minha região. Então eu comecei a fazer a face toda, né? Depois o corpo, então foi um processo lento. Então a minha mãe ela foi me acompanhando nesse processo, então não foi um choque de você se transformar de um dia para o outro, eu fui fazendo passo a passo. As drag queens, a gente está falando de pessoas que não necessariamente são homossexuais, podem ser também heterossexuais, mas que se vestem principalmente como forma de expressão artística com a aparência do gênero oposto. Né? Então, por exemplo, a gente tem homens que se vestem de mulher para fazer performances, para fazer shows, né? Para trabalhar artisticamente. Foi acontecendo naturalmente, não teve também aquela coisa de, como diria, pressão para falar, ai, o que é, por que você não traz namorada, essas coisas assim. E aí a coisa foi fluindo naturalmente, e aí paralelamente a isso surgiu a drag queen, então teve a coisa da fantasia, tudo junto também, então foi um dos motivos que ajudou muito a aceitação também. A mesma coisa com os drag kings, que são menos comuns aqui no Brasil, mas que também existem, né? Que são mulheres que se vestem de homens para atuar dessa forma artística. Então, geralmente, as questões de gênero, o papel de gênero, está muito exacerbado nas drags como forma realmente de expressão e às vezes até de questionar esses papéis de gêneros tão duros e tão rígidos na nossa sociedade. Quando uma pessoa nasce, ela nasce com um sexo biológico. Então essa pessoa nasce com pênis ou ela nasce com vagina e caracteres secundários que compõem o seu corpo. Culturalmente, quando se nasce com pênis, por exemplo, o gênero atribuído a esse corpo vai ser o gênero masculino. Algumas pessoas, ao nascerem e ao começar a crescer e se desenvolver, elas não vão se identificar com esse gênero que foi atribuído a elas.
Elas vão começar a ter uma experiência de gênero diferenciada. Então, elas vão começar a se identificar e se sentir pertencente a outro gênero. Ao longo da sua história, ao longo do seu desenvolvimento, ela vai passar então a realizar uma série de transformações corporais, né? E vai começar a se comportar e estruturar a sua vida em relação àquele gênero que ela se sente pertencendo. É importante frisar que nós estamos falando então de uma experiência de gênero que é diferenciada. Isso não tem a ver e não está diretamente relacionado com a orientação sexual da pessoa. Então, as pessoas transexuais, elas tanto podem ser homossexuais, bissexuais ou podem ser heterossexuais também. Porque a identidade de gênero não está colada, ela não está necessariamente junta com a orientação sexual das pessoas.